Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Se você tá curtindo essa série com a gente, já vai deixando seu joinha, que é pra gente saber que você tá gostando. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Agora, se você é novo, assiste todo esse aqui e depois corre aqui na nossa playlist e maratona os episódios anteriores, porque tá, imperdível. Se você ainda tem alguma dúvida e quer que o maestro te responda, deixa aqui nos boxes de comentários que a gente promete que tá de olho e em breve a gente responde, tá bom? Pode demorar um pouquinho, porque são muitas perguntas, mas a gente vai fazer de tudo para responder todo mundo. Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Qual era a classificação vocal do Fred Mercury? Gente, vocês estão achando que eu sou médium? Não tem como eu saber. Sabe por quê? Se o Fred Mercury estivesse aqui comigo e eu fizesse vocalize com ele e eu analisasse a voz dele, eu poderia te dizer. Existem teorias que ele era... que a Montserrat achava que ele era um tenor, que ele podia cantar ópera. Já vi artigos falando que achavam que ele era barítono. Já vi artigos falando que achavam que ele era barytenor, porque ele tinha acesso tanto à parte grave quanto à parte aguda. Não tem como eu dizer isso. Eu vou contar uma coisa. Eu posso dar um chute. Se ele tem acesso tanto à parte grave quanto aos agudos, eu vou chamá-lo de barytenor, mas ele pode ser um barytenor tenor, um barytenor barítono. Não tem como saber, tá? E por gravação, como eu disse, é muito difícil. Posso ouvir os ao vivo, mas os ao vivo ele mudava. Às vezes ele pegava uma música que tinha um agudo e tirava no ao vivo, que ele estava bebendo ali, não vou dar esse agudo. Aí ele mudava. Aí ele fazia uma nota mais grave, sabe? Então, não dá para classificar. Tem uma coisa engraçada que o meu professor de canto, numa prova de fisiologia, perguntou qual era a classificação vocal de Jesus Cristo. Essa era uma questão da prova. Que eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Aí o povo começou. Jesus Cristo era um baixo barítono. Por quê? Porque quando ele pregou no Sermão da Montanha, todo mundo ouviu, era uma voz com muito fechamento, muita projeção. Um baixo barítono teria essa potência para fazer isso. O Jesus era um tenor, porque como ele tinha deveria ter muito esquilo de tenor para poder projetar sua voz no meio das multidões. E a resposta era, quase ninguém acertou, a resposta era voz masculina. Porque na época de Jesus Cristo não existia classificação vocal como existe hoje. Então, na época dele, só existiam 3 classificações. Voz infantil, voz masculina e voz feminina. Então a resposta era voz masculina. Essa era a resposta da questão. Mas eu amei as conjecturas. Eu amei. Então, cuidado com isso. Primeiro, a gente não pode colocar ninguém numa caixinha, porque às vezes a pessoa fala assim, ó. Eu chamo ela de soprano belter. Fulano é soprano belter. Ela diz, não, eu sou belter. Eu não sou soprano belter. Eu já tive uma atriz assim, ela é uma soprano belter. Clássica. Ela diz, não, imagina, eu não sou soprano, eu sou belter. Ela se vende assim, ela acredita naquilo. Ou um aluno que chegou pra mim, ele até fez uma linda carreira de teatro musical. Eu sou baixo profundo. Falei, amor, se você é baixo profundo, eu sou soprano coloratura. Você morre num lá bemol. Você não pode ser um baixo profundo. Ele é porque ele achava que ele era um baixão, sabe? Depois ele descobriu que era um barytenor mas se você perguntasse pra ele o que ele era, e depois eu achei que ele era até tenor, mas enfim. Se você perguntasse pra ele o que ele era, ele dizia, eu sou um barítono. E não barytenor. Então, aí eu digo que é uma coisa, a pessoa vai lá e dá um depoimento. Eu sou belter, ou eu sou, sei lá, eu sou Bruno Mars, sei lá, o Fred Mercury. Tem uma entrevista dele dizendo, eu sou um tenor agudo. E aí eu errei, o Maestro Marconi errou. Será que também é um erro? Às vezes depende do que a pessoa quer vender. Eu sou um contratenor, apesar de eu poder fazer essas coisas todas. É onde eu sinto mais conforto. Então, mas tem escolhas a ser feitas, que podem ser feitas. Procure esse artigo que fala que o Fred Mercury é barítono. Dá uma procuradinha na internet, você vai encontrar. Dá uma lidinha nele para você ver por que essa pessoa acha isso. Aí é bom dar uma lida sobre isso para discutir, né? Mas uma das coisas que eu sempre falei para a doutora Silvia, e teve uma época que tinha mais isso,
Discutir técnica na internet, pra mim, é, tipo, muito chato. Ah, mas eu acho que não é isso. Ah, mas eu acho que a Aretha Franklin não faz Health Belt. Ah, eu acho... Ai, que preguiça. Eu tenho muita preguiça, então eu tenho mais o que fazer. Eu não vou discutir técnica, eu vou fazer. Se você quer aprender a fazer comigo, do meu jeito, vem aqui e faz. Agora, ficar discutindo, assim... Aí eu digo isso aqui no Pergunte ao Maestro, entra alguém nos comentários e fala, eu discordo completamente. Eu acho que o Freddie Mercury era um contratenor. Porque quando ele canta o Exercise in Free Love, dá pra ver que ele tem toda uma característica de contratenor. Ele canta o Exercise in Free Love todo com a borda tênue, porque ele amava isso. Ele, depois que ele se apaixonou pela Montserrat, acho que mais ainda, parece um contratenor. Então aí entra a pessoa e fala isso, entendeu? Então, procure esses artigos que eu te falei, vai ser bem legal pra você. Mas eu não vou colocar esse tempo aqui em ninguém não, tá? Quantos professores de canto você já teve? Como você percebeu que era hora de mudar de professor? Nossa, que pergunta boa. Eu tive um mestre, um professor de canto, que foi o professor Zwingli Faustini, que era um baixo, que dava aula em Brasília, na UNB, que foi... Eu digo que ele foi meu mestre porque ele me ensinou a estudar, que eu acho que é a coisa mais difícil que existe, é ensinar um aluno a estudar canto. Ele me ensinou também a ser pesquisador, a querer buscar coisas novas. Ele me apresentou o Garcia, ele me apresentou Hellwig, ele me apresentou muitas coisas que um professor de canto normalmente não faz. Ele abriu a biblioteca dele para mim, eu tinha acesso à biblioteca dele com uma certa facilidade. Tinha que preencher uma ficha, igual a biblioteca de todo mundo. Se você não devolvesse o livro, você não podia fazer aula. Era bem legal. Então, esse foi o meu formador. Quando eu fui fazer mestrado, eu tive que fazer aula com... mesmo na universidade, quando ele saiu da universidade, ele se aposentou, eu tive que fazer aula com outros professores. Mas eu não considero esses professores como formadores. São professores de canto que eu tive que fazer aula para continuar as minhas matérias. Porque eu não sou formado em canto. Eu sou formado em composição e regência. Mas eu tinha que fazer algumas matérias do canto. Então, eu fazia introdução ao canto 1 e com ele eu já tinha feito canto 7. Então, eu fazia introdução ao canto 2, por quê? Porque eram matérias que entravam para mim como optativas e me ajudavam a ter um currículo com notas altas, porque eu queria fazer um mestrado e eu queria ter um currículo só com notas, só com 10, 9, 10, e se eu pudesse, na verdade, o meu currículo é SS, né, que a gente falava, SS era 9, 10, MS era 7, 8, alguma coisa assim. Eu não queria ter MS, eu queria nem MM, eu queria ter SS em tudo para que o cara lá americano olhasse meu currículo e falasse, nossa, esse cara em todas as matérias tem notas altas. Então também eu pegava matérias que eu dominava bem. Eu já era pianista, fiz introdução ao piano 1, sabe? E depois continuei piano suplementar, algumas coisas. Então eram matérias que a gente era obrigado a fazer. Mas eu não considero os professores de canto. Quando eu entrei no mestrado, eu tive uma outra professora, que foi também minha mestra, mas eu chamo que ela foi mais minha guru, assim, porque ela me ajudou nas minhas escolhas muito. Foi a doutora Katrina Zuck. E eu fiquei 2 anos com ela, tendo aula com ela. Ela foi uma grande coach, me ajudou muito, principalmente no alemão, porque ela estudou na Alemanha, então o alemão dela era ótimo. Pena que eu cantava pouca coisa em alemão, mas eu decidi cantar mais coisas em alemão por causa dela, né? Mas ela também era muito... Ela estudou na Eastman School, que é uma escola maravilhosa, especialmente para didática. Então, uma boa professora didaticamente, mas ela não mudou o meu timbre, porque ele já existia, já estava pronto, né? Então, ela me ajudou com outras coisas. Agora, eu fiz coaching com Martin Katz, que é um dos maiores coaches dos Estados Unidos e é considerado ainda hoje o maior, ou um dos maiores coaches dos Estados Unidos. E o Martin é um cara que... Ele foi coach da Titilia Bartoli, ele foi coach do David Daniels, ele foi correpetidor da Renata Tebaldi, quando ele tinha 20 e poucos anos. Você vê, ele foi coach da Marilyn Horne por anos. Então, todo o repertório da Marilyn Horne que eu canto, que ela também cantava, ele sabia tudo de cor, ele sabia todos os opúrios, ele sabia tudo. Ele é coach em 7 línguas. Então, esse cara mudou a minha concepção de coaching.
porque ele não mexia na minha técnica, mas ele dizia, não gosto dessa nota, não gosto do jeito que você está fazendo esse Fá. Esse Fá não está igual a esse aqui na página 4. Por que você não deixa eles dois iguais? Faça isso. Então, ele cobrava de mim que eu igualasse os meus Fás, por exemplo, mas quem resolvia tecnicamente era eu. Então, não posso dizer que era um professor de canto. Sou um grande coach que me ajudou muito a entender o que é estudar esse repertório barroco, fazer coloratura, dar o sentido para a coloratura, fazer uma área da capo bem feita, com todas as ornamentações bem feitas, com boas escolhas, bom gosto, além de que ele é um pianista excepcional. Então você canta com orquestra quando você canta com ele. Ele faz tudo e é uma delícia, ele respira com você, é um outro nível de coaching, assim, muito incrível. Então, eu te citei 3 pessoas, mas o meu professor de canto que me deu técnica foi o primeiro. Graças a Deus, eu tive um. Porque quando você tem muitos, você fica perdido. Imagina você ter um primeiro professor na técnica francesa, um segundo na técnica alemã, um terceiro na técnica italiana. Nossa, sua cabeça vai ficar extremamente confusa. Aí o repertório que você cantou com um, o outro diz, mas não é para sua voz isso aqui. Aí o terceiro diz, aquilo ali é para sua voz. Não, uma confusão. Vira uma confusão. Então, como você sabe a hora de mudar de professor? Escolha um professor no início, faça a aula com 3, 4 aulas experimentais. O que significa isso? Experimente 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas com um. Não foi muito bem? Outro. Foi muito bem? Outro. Uma hora vai dar bem. Quando der bem, aí você fica com ele. Se você perceber que é um cara que constrói a sua voz, está construindo, sua voz está mudando, você está melhorando, está ficando cada vez mais gostoso cantar, fique com ele. Não há necessidade de trocar. Você fala, mas eu gostaria de ouvir outras opiniões. Masterclass. Faça masterclasses. Então, vai vir um professor da Itália dar um masterclass. Não diga nada para ele, com quem você estuda, ele nada vai lá, faça o masterclass, cante para ele o seu repertório e diga, o que você acha? Eu fiz isso muitas vezes. Eu nem considero esses caras como professores de canto. Por quê? Porque às vezes eles falam aberrações e às vezes eles falam coisas legais. Eu pego as aberrações, jogo fora e pego... Eu fiz um masterclass... Nossa, eu fiz um masterclass uma vez na Itália e o professor... eu dei uma errata assim, feia. Porque, assim, ele me perguntou por que você quer fazer aula comigo. Aí eu falei, porque na época eu era tenor. Eu falei, eu não sei se eu sou tenor, e eu queria fazer aula com um tenor, como o senhor, assim, para poder me identificar, porque eu faço aula com baixo. Aí ele disse, eu não sou tenor, eu sou barítono. Começou assim o masterclass, começou tudo errado. Aí eu falei, eu fiquei sem saber o que fazer. Ele, canta. Aí eu cantei uma área antiga, depois cantei um Rossini, depois cantei um Puccini. Quando eu cantei Puccini, ele falou, essa é a sua voz. Você é um tenor pucciniano. Eu falei, Jesus Cristo. Ele acha que eu sou um tenor pucciniano, eu fiz 3 bolinhas de cocô para cantar isso aqui. Tá dificílimo para mim. E o que foi mais difícil foi onde ele achou que a minha voz é. Se eu vier estudar com esse cara aqui na Itália, ele vai querer que eu trabalhe esse repertório. Eu não quero. Eu quero um repertório que seja gostoso no meu gogó. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi exatamente o contrário. Eu fiz um masterclass e o cara falou, você é um contratenor, sua voz é característica, o Martin também falou, sua voz é característica como contratenor, eu escuto suas separações de coloratura, você tem isso, você... Foi com esse cara que eu fui estudar. Que eu comecei a estudar nos Estados Unidos, depois passei para a doutora Katrina Zock, que também achava a mesma coisa. Então, o Masterclass serve para te dar opiniões, mas não são coisas que você vai sair do que você está fazendo com o seu professor para você poder entrar num outro caminho. Então vou mudar tudo. Vou mudar tudo, vou começar do zero. Não, não tem isso. Então, escolha um mestre para você. E tem opiniões de outras pessoas. E, de novo, veja se essas opiniões são coerentes. Se elas não são coerentes, o que você não considera coerente, jogue fora. O que for bom, abrace. Tá bom? Espero ter te ajudado. Maestro, como é o processo de formação de um professor capacitado em belting contemporâneo? Bom, nós temos um curso de formação para professores que acontece normalmente no início do ano aqui no estúdio e dura uma semana mais ou menos. Mas é um curso extremamente intenso. Ele
São muitas horas por dia, é bastante intenso. Para que eu consiga capacitar um professor, eu preciso que, primeiro, ele já venha estudado antes, né? Porque a pessoa vai falar assim, eu compro o livro no primeiro dia. Não vai capacitar, tá? Ou a pessoa nem leu o livro todo ainda. Não vai capacitar. Ela tem que ter lido, relido, estudado, às vezes até feito algumas aulas de Belting. Então, o nível de professores que capacita, normalmente a quantidade de professores que capacita não é uma quantidade alta, assim, também não é baixa, mas não é altíssima, tipo 90%. Mas eu te garanto que se o professor vem, ele já tem uma prática de dar aula, ele vem estudado, ele vem com livro estudado, ele já vem com perguntas, tá? Ele já fez algumas aulas, ou 1 ou 2 de Belting, ou durante o curso ele faz aula com professores capacitados aqui no estúdio para tirar dúvidas, tarará, tarará. Então tem toda essa preparação, ele vai capacitar. Ainda assim, existem professores que na correção das provas, ele tem quase uma pontuação para capacitar, mas eu não acho que ele está pronto ainda para dar aula na técnica. Então eu ofereço para esses professores que não atingiram uma nota muito alta, porque a nota de corte é alta, que eles façam aula comigo e façam prova oral. Então, aquilo que ele não conseguiu escrever, às vezes a pessoa não é boa de escrever, ela não sabe se explicar. Aí eu falo, bom, eu não entendi o que você quis dizer aqui, me explica você agora. Aí ele vai e explica. Se ele sabe explicar, ele tem domínio da técnica. Eu tenho segurança de capacitar esse professor, entende? A maioria dos professores capacitados faz o quê quando se capacita? Aula. Eles começam a fazer aula de Belting para poder ter mais ferramentas do que as que ele teve no curso, colocar todos os subregistros na voz dele, às vezes assistem aulas dos meus alunos ou as minhas próprias aulas. Professores capacitados podem assistir minhas aulas, por exemplo, se o aluno permitir. Então, eles sentam ali na minha sala, agora na quarentena não está dando, mas ele pode assistir pelo Skype também, se o aluno permitir. E aí ele vai perguntando, maestro, por que você fez essa escolha? Por que você fez essa? Ou muitos deles, acho que a grande maioria dos profissionais sérios, eles dizem o seguinte para mim, capacitei, mas não me sinto pronto para dar aula ainda. Eles dizem isso. Quero ter um pouquinho mais de segurança, maestro. O senhor pode me ajudar? Claro. O que você quer? Eu quero saber todos os subregistros na minha voz, eu quero reciclar. Então, eles vêm para reciclagem todo ano, a gente tinha reciclagem no meio do ano, agora a gente vai ter capacitação de lírico. Então, eles vão reciclar no próprio curso de Belting, né? No curso de janeiro. E não precisa ir muito longe. Professores que já são incríveis, que estão dando aula, como a Paula Capovilla, o Alírio Neto, o Beto Soroli, fazem reciclagem. Eles vêm, fazem reciclagem do que eu estou falando agora. O que ele está falando agora que está um pouco diferente, ou que são coisas novas, que eu vou adicionando à técnica, porque ela é viva, ela vai crescendo. Aí eles vão aprendendo, por exemplo, caminhos mais rápidos do que os que eles já usavam, vendo exemplos de outras coisas que estão se fazendo no mundo, aprendendo sobre novas técnicas que estão se fazendo no mundo, simplesmente fazendo o curso de reciclagem. Então o estudo não para. O professor que capacita e para de reciclar, ele pode perder a sua capacitação. Porque se ele não aparece mais para reciclar, eu não sei como que ele está indo. Então eu tenho que ter um aval, certo? Então ele recebe um selo do nosso estúdio dizendo que ele está gabaritado, mas ele tem que voltar para reciclagem. Porque se ele não volta para reciclagem de alguma forma, ele pode reciclar comigo só, por exemplo. Tem professores que estão longe daqui, que estão até fora do Brasil, reciclam comigo em aula, entendeu? Maestro, quero dar uma reciclada. Aí eles vêm, falam quais são os subregistros novos que você introduziu esse ano, quais são as coisas que você está falando novas, por exemplo, que caminhos mais rápidos ou caminhos diferentes. Porque pensa, se eu for explicar tudo isso no curso de capacitação, vira uma loucura. A pessoa mal consegue aprender os subregistros do livro. Aí se eu for dar subregistros avançados, aí é complicado. Então, o que eu faço? Dou a matéria inteira de Belting contemporâneo. Quando vai chegando no final, aí eu faço uma revisão, aí depois da revisão começo a dar essa reciclagem também para os professores novos e para os professores antigos.
E eles aprendem também porque durante o curso de capacitação eu trago alunos meus para cantar. Então, cada ano são alunos diferentes. Então, se você ver reciclando, você vai ver num ano uma belter de 12 anos, no outro ano uma belter de 50 anos, no outro ano um tenor de 13 anos, que já tem voz de tenor, e um tenor de 50 anos ou 30 anos, ou um baritone que já está fazendo carreira, ou um baritone que está começando, mas tem uma boa voz. Então, eles vão ter milhões de exemplos. Quando eu não tenho alunos para cantar, eu mesmo faço os alunos, que é uma coisa bem divertida, sabe? Eu faço os problemas. Então, se o aluno chega na primeira aula e canta I Dream the Dream, uma oitava abaixo. Então, ele começa assim. I dream the dream in days gone by. O que você fala para ele? Aí eu pergunto para eles qual é a saída. O cara começou no Mi bemol. Primeiro, ele tá cantando uma música que não é para ele, né? É Fantine. Então, ele não tem conhecimento de teatro musical. Segundo, ele tá cantando 2 oitavas abaixo a música da Susan Boyle. É isso que ele tá fazendo. Mas você não pode começar por aí. O que você tem que fazer? Poxa, ele tem um Mi bemol. Ele começou com Mi bemol. Você não vai falar nada? As pessoas começam assim, não, eu diria para ele subir 1 oitava, pelo menos subir 2 oitavas, ou não cantar. Calma. Primeiro você tem que dizer, você tem um Mi bemol, é isso mesmo? Você tem um Mi bemol grave desse jeito, e é bonito dele? Eu ponho no microfone, né? Porque o Mi bemol é meio pequenininho, né? Aí eu começo elogiando ele. Então tem toda essa parte de didática também, que é legal. Se você chega dizendo pro aluno, não, para! Essa música não é pra... Tá doido? Essa música não é pra você. Você tá cantando Fantine? Não, então não precisa disso. Você pode enaltecer ele, dizer, você tem um lindo Mi bemol, parabéns. Mas se você tem um Mi bemol grave, por que não cantar um repertório adequado para esse Mi bemol? Tem uma área que chama Jesus Must Die, This Jesus Must Die, eu acho o nome da área, do Jesus Christ Superstar, que tem mais do que um Mi bemol, um Ré, sabe? Será que não é legal você cantar essa área, que na verdade é um conjunto, né? Mas é a área do Caifás. Então, sabe... É você enaltecer o cara, diz que ele tem a voz para fazer o papel e tira aquela música do repertório dele. Também faz parte a didática do curso de capacitação. O que dizer e o que não dizer para o aluno. Uma das coisas que eu falo sempre para os meus professores capacitados é não comece pelo não, comece pelo sim. Não comece pelo não. Faz um vocalize para mim. O não. Deixa ele terminar. Nossa, é muito afinado. Mas a sua voz está um pouco... Você está sentindo ela rasinha? Ele fala, sim, esse é o meu problema. Ah, então tá bom. Ou um cara que é extremamente desafinado. Você dá o tom para ele. Não, de novo. Nossa, você tem um timbre interessante. Você está só fora do tom. Que bonito esse timbre. Onde você conseguiu esse timbre? Você não vai dizer que desafinado que você é. Vamos afinar. Vamos colocar isso no lugar. Se ele fez vê um timbre rico, com vibrato, com uma faringe ampla. Aí você começa. Não, tá desafinado. Entende? Então, essa didática, o jeito de fazer, o jeito do approach, também é ensinado no curso de capacitação. Não é somente o livro do Belting contemporâneo. Você tem que saber aplicar isso e a maneira que o maestro Marconi aplica. E as pessoas acham que porque eu sou o criador da técnica, que eu sou extremamente crítico e que eu vou assistir um musical assim. Não gostei daquele cover belting, não gostei daquele half belting. Ela não coloca a cavidade nasal onde deve. Eu não faço isso, gente. Eu vou assistir um musical como plateia. E quando termina, os cantores viram para mim e falam, me fala tudo, quero saber. Me diz se o meu subregistro está correto. Não, eu não prestei atenção no seu subregistro. Eu prestei atenção na sua música. Eu prestei atenção na história que você estava tentando me contar. Nem me lembro que subregistro você usou. Não é o objetivo, não é ser crítico de arte. O meu não é. O meu objetivo é ser cantor e professor de canto. Existem pessoas que são críticas de arte. Já existe essa pessoa. Não preciso ser eu. Então, também falo isso para os meus alunos de capacitados. Não sejam críticos de arte. Sejam cantores e professores. Só critique para melhorar. Sua voz está um pouco tensa. Vamos dar uma melhorada?
Vamos tirar isso, tá? É uma crítica construtiva para tirar um esforço. Só vai estar com muito esforço. Então, é muito mais do que uma semana só de capacitação para ser um bom professor capacitado e para a gente gabaritar você, tá bom? Mas eu acho acho que um dos melhores cursos daqui do estúdio. Porque além dele ser um curso, é o mais longo, ele é um curso que me ajuda a divulgar o meu trabalho no mundo inteiro. Então, a gente capacita pessoas para o mundo inteiro. Isso é muito legal para uma pessoa que escreveu uma técnica, né? Bom, se você chegou até aqui, você chegou no bônus do episódio 9. Você deve estar curtindo as nossas perguntas e as respostas também. As motos passando o tempo inteiro, que estão dando todo um colorido para o nosso curso, mas não tem problema. Não deixe de seguir as nossas lives que estão acontecendo nas quintas-feiras às 19 horas, que eu estou recebendo muitos convidados legais, tá? E não deixe de dividir isso com seus amigos cantores, esse conteúdo para eles maratonarem, porque eu acho que isso estimula as pessoas até a querer fazer aula. Eu acho super importante fazer aula. O hashtag Pergunte ao Maestro não substitui uma aula, tá? É só para instigar você a querer fazer aula. Não precisa ser comigo, de novo, mas com bons professores. Nós temos bons profissionais no país hoje já fazendo esse trabalho. Tá bom? Um grande beijo, até o nosso próximo episódio.